Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal O Mundo através das Histórias. E hoje trouxemos para você a magnífica história de Ruth, que fora uma princesa moabita, ou seja, do reino moabita, um reino vizinho de Israel. Os moabitas foram povos nômades que se estabeleceram a leste do Mar Morto. Eu me chamo Sinésia Cristina, sou professora, e se você estiver gostando deste conteúdo, deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe para que outras pessoas conheçam essa maravilhosa história. E vamos para a história de Ruth, que nasceu em Moabe, país vizinho de Israel, onde hoje se localiza a Jordânia. Os moabitas eram politeístas, isso significa que eles acreditavam em vários deuses, e dentre eles estava o seu principal está o Quemos, que era uma representatividade de uma figura homem com a cabeça de um touro e que segurava uma criança no colo. Ruth foi uma princesa moabita imbuída de elevados ideais. Não estava satisfeita com a idolatria do seu povo. Ela entrou para a história quando fizera amizade com a família judia e começou a comparar os diferentes modos de vida. Aprendeu a admirar as leis e os seus costumes judaicos. E a sua insatisfação que sentia com tudo que presenciava do seu povo na sua terra, isso a deixava triste, entristecida de fato. Quando foi pedida em casamento por um dos filhos de Naomi, ela se sentiu feliz, realizada, abriu mão do privilégio da realeza em sua terra natal, aceitando uma vida de pobreza, mas estava verdadeiramente entre pessoas que amava e admirava. E assim Ruth casou com Malom, com quem teve 2 filhos, vivendo com seu marido por aproximadamente 10 anos. Só que ela os perdeu, tanto o marido quanto os filhos, ficando sozinha, pobre e viúva. A sua adorada sogra estava arrasada, perderam os 2 filhos e também os netos. E ela aconselhou Ruth a voltar para a casa dos seus pais. Só que Ruth nutria por ela um grande amor, um amor de filha, um amor verdadeiro, um amor maravilhoso. E a sogra era muito amada. E assim ela implorou para que ela ficasse ao seu lado, mesmo sabendo de todas as dificuldades que ambas passariam. Mas Ruth estava determinada a permanecer sempre do seu lado até o dia da sua morte. E lá foram as duas para a terra prometida, né? E ao chegarem em Belém, estavam exaustas, cansadas. Foi quando Ruth foi até Campos Best-Linsen, vou colocar o nome aqui, que era uma propriedade muito comum entre os mais desprovidos da sociedade. Ruth encontrou Boaz, que era um parente do seu marido, uma pessoa do bem. Ruth e Naomi precisavam de alimento. Foi quando Ruth disse à sua sogra que em busca de espigas, como também de alguns cereais. E lá no campo, Ruth apanhava as espigas, após os segadores retirá-las, né? Quando retirá-las, e justamente naquele dia lá estava Boaz, que ao avistar Ruth muito se interessou. Perguntou tudo sobre ela a seu servo, e imediatamente disse-lhe o que sabia da Moabita. Ele pediu que ele a deixasse fazer a recolha após os cefeiros.
E Boaz foi até Ruth pedindo que ela não saísse daquele campo, que dali podia recolher o milho e o cereal e ainda beber da sua água. E o mais importante de tudo foi a gratidão a ele que ela sentiu. Ruth agradeceu a Boaz por ter sido tão amável com ela. Ela sabia de toda a sua história, como também ele sabia de toda a sua história, como também da grande atitude que ela tinha com a sua sogra, deixando a sua família para viver com estranhos. E Ruth, agradecida a ele por tudo, junto aos seus cefeiros, além da comida servida, além daquele acolhimento todo que foi dada, né? Milho, ela estava realmente, de fato, muito grata. E Boaz estava encantado pela bela jovem, pedindo ao seu capataz que a deixasse apanhar os milhos e os cereais, mesmo entre os feixes, sem lhe dizer nada. No final da tarde, depois de debulhar os milhos, ela conseguiu juntar 22 litros, levando para sua sogra e contando tudo o que havia acontecido. E o dono do campo, chamado de Boaz. Logo, Naomi disse que ele era um parente mais chegado e que ela ficasse por lá até o fim da ceifa. Dias depois, Naomi chamou Ruth e disse-lhe que precisava encontrar um marido. E como Boaz era o seu parente, ele seria ideal para ela. E orientou que ela fosse melhor vestida, perfumada, e que ela observasse o local que ele iria descansar. E quando ele adormecesse, ela se colocasse a seus pés, deitada, e a cobrisse com a manta. E assim ela fez. Quando Boaz, ao despertar, estranhou e pediu explicações, ele ficou atordoado para aquela mulher que ele tanto admirava. Naquele momento, ela ficou olhando, sem saber o que falar, dizendo apenas que ele ia tomasse sua mulher. Ele sabia que não poderia casar-se com ela, pois havia um parente que era mais próximo que ele, um parente de Naomi. Mas que ela aguardasse ao amanhecer. E ao amanhecer ele saiu e foi conversar justamente com esse parente e explicou para ele, junto com as testemunhas, que Naomi havia vindo vender suas terras e trouxe junto uma nora que estava querendo casar com esse primo. Quando se imaginou tendo que dividir os seus bens, esse primo desistiu e na mesma hora Boaz tirou o seu sapato e entregou a ele. E agora podia se casar com Ruth. Ruth e Boaz casaram-se e tiveram um filho chamado Obed. Naomi reconhecia a bondade de Deus e o seu neto foi pai de Jessé e avô do rei Davi. E agora eu te pergunto, quais foram as lições deixadas pela bela história de Ruth? Vamos para as lições? 1. Deus dá força em tempos de fraqueza. Lição 2. Todos podem conhecer a esperança. Lição 3. A humanidade tem a necessidade de um Salvador. Lição 4. Há decisões que mudam toda uma vida. Lição 5. O importante é ter a consciência que também somos salvadores. Tratar todos com bondade, com carinho e com respeito. E aí? Que bela história essa de Ruth, não é mesmo? E você? Qual foi a lição da história de Ruth? A história de Ruth que teve um significado tão grande para mim, uma grande importância, porque ela nos mostra que nós devemos amar o outro como a nós mesmos. Ter paciência, respeito, tolerância,
É isso que nós aprendemos com essa fantástica história bíblica de Ruth. E as palavras de hoje não poderiam serem outras. Amor ao próximo. Se gostaram desse vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, compartilhem. Gratidão sempre.